3, 2, 1. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, Rodrigo Borges do Migramundo, em mais uma live, trazendo temas diversos sobre as migrações aqui no Brasil e possivelmente em outros momentos do exterior também. O fuso horário atrapalha um pouquinho, mas aguarde que em breve teremos live também sobre outros assuntos relacionados à temática migratória no exterior. Hoje é um assunto mais doméstico, mas também da maior importância, que é a questão do trabalho decente, e de como isso é trabalhado junto às comunidades migrantes, e para isso a gente trouxe o representante de uma das instituições que é referência nessa área, que é o CAMI. Nós vamos falar hoje com o Roque Patucci, que é o coordenador do CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Migrante, e sem muito mais demoras, vamos colocá-lo na transmissão. Boa noite, Roque. E aí, boa noite, Rodrigo. Como é que vamos aí? Tudo bem? Tudo bem, já o ambiente paramentado aí, com o logo do CAMI atrás. A gente faz o que pode, né? Você disse boa noite, realmente é uma noite muito boa, muito agradável, né? Porque estar na sua presença já enriquece a noite da gente. A gente sabe o quanto você se dedica com o tema migratório e é um prazer e um orgulho estar aqui junto com você. Muito obrigado, Roque. Agradeço por ter aceitado o convite, né, de pronto, para falar nesse espaço que o Migramundo está criando agora. Essa é a 6ª live que o Migramundo promove, desde agosto, quando a gente retomou essa série de lives e tudo mais. A ideia é ser um espaço onde cada um possa se conhecer, sabe? Porque a gente vê as pessoas, a gente escreve sobre as pessoas, o CAMI já foi citado várias vezes em pautas do Migramundo, mas a gente acaba não vendo quem são essas pessoas. Então, muitas pessoas não sabem quem é o Migramundo, por exemplo, quem é a pessoa que está por trás do Migramundo. Por enquanto, sabem que sou eu, vão saber em breve que tem outras pessoas também, por conhecer os rostos dessas pessoas, e também ficar conhecendo os rostos de quem está lidando com o tema aí. Então, já passaram aqui por essa live agora com o Roque, também já passaram o Antônio Andrade, a Giovana Moya, da Bolívia. A última foi com a Jennifer Álvares, que foi coordenadora de política para imigrantes da Prefeitura de São Paulo. Já passou por aqui também o padre Paulo Parisi e também o Daniel Margarido, que é um especialista em Global Mobility, que é uma outra interface das migrações que está sendo abordada agora pelo Migramundo. Roque, então aproveitando essa questão da gente se conhecer um pouquinho, fala um pouquinho de você, como é que você chegou nessa temática de migração, e em seguida a gente vai entrar mais no tema da nossa conversa. A palavra é sua, Roque. Muito bem. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu, na verdade, nasci no Rio Grande do Sul, a cidade se chama Mussum. Tenho meus irmãos, com certeza, estão aí acompanhando nesse momento também, desde lá, desde o Rio Grande do Sul. E lá também está o meu irmão Tir, que eu falei para ele que ia desejar para ele boa campanha eleitoral, porque ele está concorrendo lá na cidade. Então, aproveitar para mandar um abraço lá para ele e desejar boa campanha e que seja para transformar e melhorar o município lá. Depois de Mussum, eu tive contato com um padre que trabalhava com imigrantes, um tal de Padre Aldo, e ele falava muito sobre a migração. E na minha família, nós aprendemos primeiro o dialeto italiano em casa e fomos para a escola para aprender o português. Então, o contato com a migração começou já dentro de casa. Depois, com o passar do tempo, esse padre falou sobre a questão migratória, da necessidade de líderes que pudessem ajudar a diminuir o sofrimento dos imigrantes, e ouvindo as histórias que o meu pai contava a respeito de quando chegaram lá na região, com o meu avô, o sofrimento, desbravar as terras, começar tudo do zero, recomeçar a vida de toda a família, deixando tudo para trás lá na Itália. Então, isso sensibilizou a mim, e eu acabei indo para o seminário, onde me preparei, me formei, e depois, em 1992, aí, já formado padre, que eu me formei em 91, aí eu fui para os Estados Unidos. E aí, trabalhei lá diversos anos, aí dos Estados Unidos fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu voltei para os Estados Unidos, de lá vim para São Paulo e acabei indo um pouco de tempo também na Argentina, no Chile, e assim foi a vida de missionário
até 2009, final do ano 2009. Aí eu saí da congregação, me encardinei numa outra diocese de Minas Gerais, trabalhei mais um ano nos Estados Unidos para ajudar uma comunidade de imigrantes brasileiros lá. Aí pedi um afastamento de padre e em 2010 eu estive participando de uma instituição chamada Instituto Gabi, onde cuidava de crianças com múltiplas deficiências. Depois disso, em 2011, então, fui chamado pelo SPM, Serviço Pastoral dos Migrantes, para ajudar na coordenação aqui do CAMI, porque estava com alguns problemas e precisando de um apoio. E aí, então, como o tema migratório sempre fez parte da minha vida, então, eu me mudei para cá para poder trabalhar e ajudar o Centro de Apoio Pastoral do Migrante a desenvolver e se transformar no que é hoje. Legal, Roque. Então, aproveitando que você comentou do CAMI, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o CAMI exatamente, né? Muita gente ouve falar do CAMI, né, pela atuação que tem junto às comunidades migrantes, mas aproveitando que você já trouxe um pouquinho esse assunto, como é que o CAMI surgiu exatamente e como é que surgiu esse foco na questão da defesa do trabalho decente? Isso. Então, primeiramente, temos que recordar que final dos anos 90 e começo de 2000, nós tivemos uma melhora econômica no Brasil. Junto com a melhora econômica do Brasil, tivemos uma piora econômica na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, e isso fez com que muitas pessoas desses países, mais de diversos países da África, viessem para o Brasil. Então, com essa chegada dessas grandes levas de imigrantes, o Serviço Pastoral dos Migrantes, onde eu também era parceiro na época, porque eu trabalhava na Missão Paz, aí no Glicério, pensamos como estar mais próximo dos imigrantes com um escritório que pudesse dar atendimento. Planejamos tudo, tínhamos até conseguido um terreno ali atrás da Cantuta, mas eu fui transferido para o Rio de Janeiro e quem me substituiu não levou adiante o projeto. Então, o SPM, por conta, tocou então o projeto e abriu o CAMI, que na época se chamava Centro de Apoio ao Migrante. Então, nasceu em 22 de julho de 2005, com a proposta de receber essas pessoas e ajudar a preparar a documentação dessas pessoas. O que é importante lembrar que, na época, a gente conseguia se regularizar até 2004 somente por filho brasileiro e por matrimônio com brasileiro ou brasileira. Não havia outra maneira de se regularizar. Então, desde 2002, nós fizemos pressão sobre o governo brasileiro e o governo boliviano, através das comunidades bolivianas, e conseguimos, em 2004, o Tratado Bilateral Brasil-Bolívia. Com isso, mais ou menos 17 mil imigrantes deram entrada na documentação no ano de 2004 e 2005, através do Tratado Bilateral Brasil-Bolívia. E aí que nasce o CAMI, como uma resposta para ajudar as pessoas a preencher seus documentos para entrar no Tratado Bilateral Brasil-Bolívia. Mas, em seguida, as pessoas começaram a dizer: tá bom, a gente está começando a ter o documento agora, mas como é que a gente vai falar o idioma? Então, o CAMI começou a abrir curso de português. Aí muitos diziam, mas a gente precisa também aprender um outro emprego, a gente não quer só ficar na costura. Então, o CAMI começou a abrir curso de informática, ou seja, tudo aquilo que o CAMI é hoje são necessidades que foram apresentadas pelos próprios imigrantes, são demandas deles que nós fomos buscando recursos e implementando em benefício das comunidades de imigrantes. Gostaria de trazer aqui, Rodrigo, que nos anos de 2002, 2003, 2004, até começar a inscrição das pessoas para participar do Tratado Bilateral Brasil-Bolívia, a maioria
especialmente dos bolivianos, eles acabavam tendo filhos para poder se regularizar aqui no país. Então, a gente brincava com eles, né? Porque muitos chegavam lá com a namorada grávida e a gente via eles fazendo carinho, né? Na barriga da esposa, e a gente falava, nossa, que lindo, fazendo carinho na esposa, né? Aí eles brincavam e diziam assim, não, a gente está cuidando bem do nosso documento. Ou seja, era a maneira deles recomeçar a sua vida aqui, tendo filho. Por quê? Eles não queriam casar com brasileiro ou brasileira, porque no sonho do imigrante sempre é a proposta, eu vou para o Brasil, vou para o país que eu quero ir, mas eu só vou permanecer 2 anos, 3 anos, e eu volto para minha família, eu volto para casa. E isso acaba se delongando, porque não é o que eles sonham, encontram outra realidade, acabam se juntando, formando família, e aí muitas vezes acabam nunca mais retornando para morar no país de origem. Bom, o primeiro contato, então, do CAMI foi com a questão da documentação. Mas, aos poucos, a gente começou a perceber que muitos imigrantes vinham e diziam, sabe, eu estou trabalhando há 6 anos numa oficina de costura e até esse momento o meu patrão não me paga. O que eu faço? Aí a gente começou a dialogar com o problema da exploração laboral. Aí começamos a descobrir que tinha servidão por dívida. Eles ficavam fechados, muitos deles, trancados com correntes nas portas, não na pessoa, né? Mas com correntes nas portas, para eles não poderem sair. E essas pessoas tinham que trabalhar 4 meses, 6 meses. Nós temos relatos aqui de 1 ano de trabalho para poder pagar a viagem. Normalmente trabalhando 14, 16, alguns até 18 horas por dia. Então nós fomos descobrindo que por trás desse não me pagam estava o trabalho escravo. Quer dizer, aí estavam descritas as modalidades em que aconteciam o trabalho escravo. Investigando um pouquinho como é que eles tinham chegado aqui, muitos deles estavam vindo na época através do Paraguai. Eles tinham coiotes que buscavam as pessoas na Bolívia, ou mesmo os do Paraguai ou do Peru, passando as fronteiras até Foz do Iguaçu, mas ficavam do lado paraguaio, e lá eles tinham apartamentos alugados, os coiotes, onde colocavam 20, 25 imigrantes ali dentro com um colchonete no chão, uma comida por dia, esperando o dia que estaria mais sobrecarregado a Polícia Federal e a Receita, para eles poderem passar com os imigrantes sem ter que apresentar documentação. Era o caminho mais fácil que tinha na época. E depois, então, da fronteira, eles pegavam um ônibus e traziam todo mundo aqui para São Paulo. Então, aí nós descobrimos que junto com o trabalho escravo estava também o tráfico de pessoas. Então, o CAMI, que no começo nasce para ajudar a regularizar as pessoas aqui no país, vai descobrindo que tem outros crimes que o CAMI precisa enfrentar. Que a gente não pode se calar diante dessa exploração, diante desses crimes que fazem com que as pessoas ou se tornem presas de um sistema que vai gerar lucros para grandes empresas ou para uma grande cadeia, que é o caso da cadeia têxtil, ou para o tráfico de pessoas. Então, o CAMI começa a se especializar no que é o trabalho escravo, como é que ele acontece, dentro da migração, como é que ele acontece, como é que a gente ajuda essas pessoas a ter confiança no CAMI para acompanhar essas pessoas até a polícia, para fazer o boletim de ocorrência ou para ir na COETRAI, que existia na época. A COMTRAI ainda não existia, para quem não sabe, é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo e o Comitê Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, essas instituições acabaram servindo de apoio
para que o Cami pudesse, de uma maneira ou outra, ser o funil onde a gente encaminhava essas denúncias junto com os imigrantes. A gente não encaminhava eles lá, a gente acompanhava para eles sentirem confiança que eles não estariam sozinhos nessa caminhada de denúncia como vítimas contra aqueles que os estavam explorando. Então, por isso que, a partir dos anos já 2007, 2008, para frente, já começam a aparecer os casos, e aí o Cami já começa a tomar esse rumo, e acaba aprofundando e fortalecendo tudo isso a partir de 2012, quando a gente começa a trabalhar nos bairros, visitando as oficinas de costuras e também com as rodas de conversas de mulheres imigrantes que recebiam essas pessoas exploradas e vinham até o corpo do serviço social, os técnicos do CAMI, né? Serviço social ou a assessoria jurídica para trazer esse pessoal e essas denúncias para a gente poder ajudar essas pessoas que elas pudessem ter acesso, garantir os seus direitos e, ao mesmo tempo, poder denunciar os crimes contra elas. Esse Roque foi uma bela, acho que resumiu bem a narrativa do Cami, né? Como ele surgiu, por que desse foco em relação ao trabalho escravo, ao combate ao trabalho escravo, e por sua vez, promoção ao trabalho decente. Eu não sei se é só para mim, mas eu não estou ouvindo você, está vindo tudo pingado. Eu acho que nós dois estamos um áudio um pouco complicado aqui. Então, vamos tentar ver se agora estabiliza um pouco a nossa rede. Sabe como que é a internet nesses tempos? Eu não estou ouvindo você. Estou tentando aqui dar uma mexida para ver se eu ouço você. Eu estou no computador. Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo, mas com um pouco de... Está meio travado o áudio. Para mim também. Não sei, está me ouvindo agora? O áudio aqui está bem ruim para mim. Eu não sei, para as pessoas que estão assistindo, talvez... Está cortando um pouco o som. Eu vou tentar uma outra forma aqui também para a gente tentar resolver. Enquanto isso, eu vou aqui, se alguém tiver perguntas. Beleza, tranquilo, Rodrigo. Você tenta acertar aí. Esse é um dos pequenos problemas da comunicação de hoje em dia, né? Todo mundo usa esse sistema. Então, acaba sobrecarregando. Eu vou tentar transferir para o celular para ver se melhora no celular. Tudo bem? A gente vai caminhando aqui. Se alguém tiver perguntas e tudo mais, eu acabei de colocar no chat. Estou mudando aqui a fonte da internet aqui de casa. A gente vai caminhando. Beleza. Fico esperando. Todos estão me ouvindo? Todos estão ouvindo? Tudo certo? Alô, todos ouvem? Como está aí? Podem comentar no chat se está tudo certo. Aqui está bem lenta a conexão, Rodrigo. Eu estou vendo aqui que nós estamos com uma conexão bem lenta. Para mim começou a melhorar agora. Eu estou melhorando minha conexão aqui também. Isso, a minha também está melhorando agora. Boa. Todos ouvem? Para alguns ainda está cortando, pelo jeito. Uhum. Roque, para você e para mim melhorou o áudio agora. Para vocês, como é que tá? Eu acho que agora a gente consegue retomar a nossa conversa. Beleza. Lembrando, gente, que assim como as demais lives do Migramundo, essa vai ficar salva também na nossa timeline. A ideia é que no futuro, quando a gente tiver um pouquinho mais de recursos também, a gente consiga um outro programa que permita baixar o arquivo para a gente poder colocar no YouTube e em outras mídias, tá bom? E até futuramente conseguir transmitir
em outras redes também. Além do Facebook, também transmiti via Instagram, também transmiti via YouTube. É um espaço que está se consolidando e que a gente está cada vez mais elaborando, aperfeiçoando. Tá certo? Roque, antes da gente voltar à questão do trabalho do CAM em si, me chamou muito a atenção que por conta na época 2004, 2005, ainda estava em vigor o Estatuto do Estrangeiro, não tinha o acordo bilateral, então para se regularizar as pessoas tinham que arrumar as brechas que existiam, né, para poder se regularizar, que é algo muito parecido com o que acontece em brasileiros no exterior, correto? Isso, exatamente. Bom, eu trabalhei, então, lá nos Estados Unidos, como eu falei para você, e lá a gente recebia muitos brasileiros que tinham passado pela fronteira do México. Então, normalmente, eles passavam a fronteira do México, iam até San Diego, na Califórnia, e de lá vinham para a região de Boston, que era onde a gente estava trabalhando. Lá também, a princípio, tinha uma lei que favorecia os pais que tinham filhos lá, poderiam se regularizar. Depois foi cortado, inclusive, a possibilidade de quem tinha filhos. E mais adiante eles conseguiram abrir uma oportunidade, através do governo dos democratas, para que quem conseguisse comprovar com uma carta do dono de uma empresa que aquele trabalhador imigrante era necessário para aquela empresa, eles acabavam regularizando a situação desse imigrante através da empresa. Então, a mesma situação acabava acontecendo com os brasileiros lá no exterior. Só que um fato curioso que eu gostaria de trazer aqui também para reflexão nossa, você não acredita, muitos deles ficavam 12, 15, até 18 anos sem documentos lá, com medo da polícia, fugindo da imigração. E aí tinha brasileiro que conseguia documento, o que eles faziam? Eles iam até a imigração e falavam assim: vocês não querem que eu seja um denunciante da imigração de onde tem brasileiros trabalhando? E eles recebiam dinheiro da imigração americana para denunciar onde tinha brasileiros trabalhando. Eu acompanhei inúmeros casos dos brasileiros que foram presos em empresas por denúncia de brasileiros. E brasileiros que tinham sofrido a mesma perseguição da imigração. Agora, por exemplo, nós temos um monte de imigrantes que eram indocumentados, que hoje já podem votar lá nos Estados Unidos, porque tem a cidadania americana, tem a dupla cidadania, né, brasileira e americana, que apoiam o Trump, que persegue imigrantes e que bota os filhos dos imigrantes em jaulas. Então, é curioso como de oprimido ele se transforma em opressor. A mesma coisa acontece aqui no trabalho na cadeia têxtil. A maioria dos que passaram pelo sistema de exploração, que foram explorados como costureiros por muitos anos, se transformaram em patrões, donos de oficinas, que exploravam os compatriotas que eles iam buscar. Esse sistema é que a gente tenta romper através das formações que a gente faz, dos materiais que a gente distribui, das discussões, dos debates que a gente faz, mostrando que muito mais do que ir contra a lei, porque isso é contra a lei, que eles podem responder criminalmente por trabalho escravo, por tráfico de pessoas, podem ser presos de 4 a 8 anos, mas muito mais do que isso, é ir contra o que ele sofreu e ir contra a humanidade, né? Contra o ser humano.
contra o direito humano daquele trabalhador de vir aqui e trabalhar com liberdade, de receber o seu salário, de trabalhar as 8 horas diárias como qualquer outro trabalhador, de ter um salário mínimo igual que todos os outros trabalhadores. Ou seja, um dos trabalhos que o CAMI faz é exatamente esse a gente chama de cidadania. Por isso, todos os nossos cursos aqui do CAMI, todos os que a gente aplica aqui em benefício dos imigrantes, seja modelagem, seja empreendedorismo, informática, português aqui na sede, nos bairros, seja música, seja defesa pessoal, todos os cursos do CAMI têm o sobrenome de cidadania, que significa fazer com que aqueles que passam pelo curso conheçam os seus direitos, conheçam os acessos, as garantias que eles têm aqui no Brasil, mas também os deveres que eles têm aqui no Brasil. Porque se ele foi explorado, ele não pode repetir esse sistema, porque ele pode cair na lei, ser punido, ou ele mesmo acabar se descobrindo como um explorador e aí ter que dialogar com ele mesmo e com aquilo que o monstro que ele criou dentro dele para repetir esse sistema de exploração. Então, esse também é um dos trabalhos que o CAMI vem desenvolvendo. Mas o CAMI trabalha em muitas áreas. Eu falei um pouquinho para você dessa área. Então, uma delas é apoiar com a regularização migratória. Então, nós temos uma equipe só para receber as demandas e ajudar a preencher toda a documentação para poder fazer o encaminhamento na Polícia Federal e a pessoa se regularizar. Um dos problemas que a gente tem nesse setor é que não tem agendamento na Polícia Federal. Ninguém consegue agendamento. A gente sabe que despachantes estão conseguindo e eles estão cobrando. Não sabemos como. Mas as instituições todas que trabalham com imigrantes não estão conseguindo datas e agendas para poder agendar os imigrantes para poder se regularizar ou também para poder renovar os seus documentos. E isso nós estamos com a equipe aqui todos os dias fazendo testes e nunca conseguimos. Então nós temos serviço social que dialoga muito com as violências que sofrem os imigrantes. E aí seja violência doméstica, seja abusos como abuso sexual, seja o trabalho infantil, seja violência física, violência psicológica, seja o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, e aí tudo é dialogado entre o serviço social, o jurídico e a regularização migratória. Os três trabalham em conjunto, porque muitas vezes a pessoa vem para fazer uma denúncia, mas não tem documento, então é encaminhada para lá. Chega lá, tem outra denúncia para fazer, então vai para o jurídico. Então, trabalha-se muito junto esses três setores. Como eu falei, também tem os cursos que a gente oferece aqui na sede e nos bairros. E nós temos também as visitas às oficinas de costuras. Então, nós temos alguns funcionários que vão de porta em porta nas oficinas de costuras e lá levam materiais do CAMI para que todos possam conhecer quais são os direitos desses trabalhadores aqui no Brasil e também o direito que o dono tem de regularizar a sua oficina de costura para poder trabalhar para empresas melhores, que vão pagar melhor, que vai poder pagar melhor também os seus trabalhadores, os seus funcionários, e assim a gente melhora toda a cadeia de produção, que é o que a gente chama de trabalho decente. Se a gente luta pelo trabalho decente, significa que tem um trabalho indecente. Senão a gente não estaria trabalhando pelo trabalho, lutando pelo trabalho decente. Seria normal, simplesmente, o trabalho. Mas, como tem pessoas que ainda trabalham das 6 da manhã até meia-noite, 7 da manhã até 1 da madrugada, que ganham 20 centavos, 30 centavos por peça produzida, que acaba sobrando, descontando, que normalmente o trabalho, na maioria das oficinas, é dividido em 3 partes. Uma parte para o dono da oficina, uma parte para os gastos da casa e outra parte para o trabalhador. Então, se
o dono da oficina conseguiu a peça a 1,50, para o trabalhador vai sobrar 50 centavos. Então, muitos deles trabalham para ganhar 20 a 30 reais por dia, de dia trabalhado, mas trabalha 18 horas, 16 horas para ganhar esse valor, que acaba dando 1,50, 2 reais por hora trabalhada. Então, existe sim esse sistema de trabalho indecente. Depois, normalmente não é numa empresa que eles trabalham. Acabam trabalhando dentro da própria casa onde residem, porque o que as lojas e as empresas pagam para eles, não dá para eles alugarem um espaço, um salão, colocar todas as máquinas lá dentro, colocar iluminação adequada, colocar ventilação adequada, colocar a iluminação conforme é o padrão exigido. Não, eles fazem dentro da própria casa a oficina de costura e lá dentro, amontoados, cada um vai trabalhando uma parte da peça e aí fica cheio de tecido lá dentro, as crianças andam lá dentro, respiram o pó, a alimentação acaba sendo fraca. Por quê? Porque eles não podem gastar muito com a alimentação, porque senão, como é que eles fazem para chegar no final do mês? Que muitas vezes aperta até chegar ao final do mês. Isso no tempo normal. Então, você imagina, Rodrigo, agora durante a pandemia, como é que ficou a situação de todas essas famílias e o que aconteceu durante todo esse período com aqueles que trabalhavam formalmente, que tinham CNPJ, tinham MEI, e aqueles que trabalhavam informalmente, que é pior ainda a situação desses, que eram aqueles que geralmente produzem para a feira da madrugada, que trabalham durante o dia para vender na madrugada. Então, você imagina como é que ficou a situação de todas essas famílias, que são milhares e milhares de famílias que estavam e estão nessa situação. Roque, a questão da pandemia é um dos assuntos que a gente vai entrar logo mais, tá? Não tem como, não dá para ignorar os impactos que a pandemia causou e continua a causar junto às comunidades migrantes, né? Inclusive, as lives do Migramundo começaram lá em abril de 2020, com esclarecimento sobre o auxílio emergencial, que foi uma das respostas feita até a duras penas para essa situação de pandemia, e desde então a gente vinha tentando achar um horário, achar uma forma de retomar essa agenda, e retomamos agora em agosto. Roque, queria que você, a gente já vai voltar a essa questão da pandemia logo menos, então fica muito claro esse trabalho do CAMI de tentar substituir ciclos, né? Trocar um círculo vicioso por um círculo virtuoso, né? E, ao mesmo tempo, você sente, Roque, a partir do trabalho aí no CAMI e de contato com outras instituições, com o poder público e com a sociedade civil e com a academia, uma dificuldade de se lidar com a temática do trabalho escravo e do tráfico de pessoas quando inserido na migração? Você nota essa dificuldade de trazer esse debate de uma forma propositiva, até porque muitas vezes o combate ao tráfico de pessoas e o combate ao trabalho escravo são usados também como pretexto para restringir a migração? Muito bem. Trazer primeiro um pouco o resgate da história, né? Eu sei que a doutora Ruth está participando aí com a gente, a Rosana, a Gaeta, e é importante trazer um pouco essa memória para cá, porque pelos anos 2002, 2003, a gente tentava imprimir esse tema do trabalho escravo, especialmente dentro da cadeia têxtil, em todos os espaços. Ninguém dava atenção. A gente não conseguia uma universidade para discutir o tema. Não conseguia o serviço público para a gente discutir o tema. Qual foi a estratégia que nós tivemos que usar para levar, junto com isso, o tema do trabalho escravo? A tuberculose. Na época, os imigrantes não tinham acesso ao Sistema Único de Saúde. Portanto, imigrantes que tinham tuberculose
não eram atendidos no Sistema Único de Saúde. E nós tivemos que usar os casos de tuberculose que vinham aumentando em números bastante grandes dentro das oficinas de costuras, para começar, junto com o tema da tuberculose nas oficinas de costuras, fazer o casamento com o ambiente de trabalho e a exploração do trabalho, que é o trabalho escravo. E foi aí que, primeiro, tiramos a estratégia de participar das conferências sobre o tema da saúde municipal, estadual e federal. E aí, com o grande apoio da doutora Ruth e da Rosana Gaeta, a gente conseguiu fazer a discussão no município, no estado e levar para nacional a necessidade de que o SUS fosse universal. E aí, a partir de 2004, se conseguiu fazer com que se entendesse que o SUS deveria abranger a todos, atender a todos, conforme a Constituição de 1988, onde diz, no artigo 5º, que brasileiros e imigrantes estrangeiros têm os mesmos direitos. Porque até esse momento, a gente conseguiu, através de brigas, um CPF específico para trabalhar, para atender quem tinha tuberculose. Depois se ampliou para as mulheres grávidas. Por quê? Porque as mulheres grávidas não faziam pré-natal e o número de nascimentos de crianças mortas, filhas de imigrantes, tinha crescido muito. Então, tínhamos que juntar esse tema, que era um tema ruim, que era o do sofrimento, para uma luta de direito, de acesso e de garantia. Em 2004, o Dimenstein, ele escreveu um artigo a respeito do trabalho escravo dos bolivianos aqui em São Paulo, e nós, da Pastoral do Migrante, desafiamos ele a passar um dia conosco lá, ouvindo as histórias dos imigrantes. Ele foi. Ele, como um grande jornalista, foi até lá, ouviu algumas histórias, não aguentou a emoção que ele estava de ouvir o que o povo estava dizendo, as denúncias que as pessoas estavam trazendo, e no domingo seguinte ele se retratou, e aí tratou o tema totalmente diferente do que ele tinha tratado. E aí, então, os meios de comunicação começaram a nos procurar para dialogar sobre o trabalho escravo, e aí as universidades começaram, especialmente a Mackenzie, começou a entrar nesse tema, e aí as diversas outras universidades começaram a discutir e mandar estudantes para discutir esse tema, ouvir sobre esse tema, fazer trabalho sobre esse tema, e assim começou a se levar para dentro das políticas públicas, até a chegada do Adriano Diogo e do Gilberto Natalini nas festas das padroeiras de Copacabana e Urcupinha, lá na Missão Paz, ver todo aquele povo, viram as reportagens sobre o trabalho escravo e levantaram a hipótese de levar uma CPI para a Câmara Municipal. Foi aceita a proposta da CPI, ouvidos muitos líderes das comunidades de imigrantes, ouvidos imigrantes, ouvidas as pessoas envolvidas na defesa dos direitos dos imigrantes, e aí, então, na conclusão, eles mostraram que sim, que havia trabalho escravo nas oficinas de costuras, na cadeia têxtil, e aí, inclusive, começou-se uma mudança dos auditores da fiscalização do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é o Ministério da Economia, e eles começaram a entender que a culpa não era do trabalhador imigrante e nem do dono da oficina, e sim de um sistema que se implantou, onde se obrigava eles
a jornadas exaustivas para sobreviver e não para ganhar dinheiro. Até esse momento, a doutora Ruth deve lembrar muito bem, e a Sônia, que trabalhava na pastoral, a Rosana, quantas vezes nós fomos para a Polícia Federal acompanhar 2, 3 ônibus cheios de imigrantes, que a Polícia Federal fechava o prédio, baixava todo mundo em ônibus, levava até a Polícia Federal e lá fichava todo mundo, aplicava multa de R$ 827,50, a gente não esquece as coisas ruins, né? Para cada imigrante trabalhador, e ele era obrigado a assinar uma deportação voluntária em que deixaria o país em até 7 dias. O dono da oficina de costura era multado em R$ 2.228 para cada indocumentado que tinha na oficina de costura e ainda ficava preso e respondia processo por trabalho escravo. A doutora Ruth lembra que a gente muitas vezes ia lá 8 da manhã e às 20 horas, 21 horas, 9 da noite, ainda estávamos lá ajudando o povo na tradução e ajudando as pessoas a serem um pouco ouvidas com mais brevidade possível, porque lá não tinha água, lá não tinha lanche, lá não tinha nem como sair de lá de dentro, né? Então, esse tema não era bem quisto pela sociedade, especialmente pelas empresas que lucravam em cima dessa situação. Hoje, já é mais aceita a discussão. Tanto é que nós temos grandes empresas que acabaram sendo incriminadas por trabalho escravo, que hoje investem na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das próprias oficinas de costuras. Então, as oficinas irregulares, elas recebem hoje um tratamento mais ou menos humanizado, ao menos de algumas empresas, em referência àquilo que era no passado. A mesma coisa da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Por quê? Foi feito todo um trabalho de anos. Imagina 2003 até 2020, nós temos aí 17 anos em que esse tema vem se discutindo. Mas nós temos que lembrar que de 1500 até 1995, 495 anos, o Brasil não discutia esse tema, achava normal, natural esse tipo de exploração. Tanto é que somente em 1995, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele declarou internacionalmente que o Brasil, sim, ele reconheceu que tinha trabalho escravo no Brasil. Então, levamos 495 anos naturalizando a exploração do trabalho. E agora, nós estamos aí há pouco mais de 30 e poucos anos que entendemos que o Brasil tem trabalho escravo e 17 anos que viemos discutindo com toda a sociedade, com as empresas, com o poder público, para encontrar caminhos para dar dignidade aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, encontrar soluções para essa situação que vivem essas pessoas, sejam eles imigrantes ou refugiados. Eu falo muito, viu? Você me corta, de vez em quando você faz assim, eu paro, tá? Mas, Roque, isso até é uma das perguntas que eu queria fazer, porque esse tipo de informação, esse resgate histórico, raramente é feito. E até uma coisa que eu queria te questionar, Roque, qual a dificuldade que existe das instituições, muitas até longevas, né, no trabalho, nessa trajetória de combate
desigualdades diversas, qual a dificuldade de tornar isso público? É a barreira da imprensa? É algo que as próprias instituições precisam trabalhar internamente? O que falta para esse tipo de memória ganhar público, ser registrada e não se perder, eventualmente, com o fim de uma instituição ou de outra? O que está faltando para que isso não se perca e para que a gente reconheça os avanços que ocorreram e os desafios então, que a gente tem pela frente? Infelizmente, nós somos, o povo brasileiro, nós todos, somos um povo meio sem memória, porque a gente não escreve. E tudo aquilo que a gente não escreve, passou uma geração, não se recorda mais. Tanto é que se você olhar para a terceira geração de filhos ou netos de imigrantes aqui no Brasil, nós temos aí uma leva enorme que são contra os imigrantes. E eu queria ver se eles ouvissem o avô ou o bisavô deles que veio para cá, o que ele teria a dizer para o seu neto ou bisneto que é contra os imigrantes aqui no Brasil. Então, nós, infelizmente, não escrevemos muito, ou não escrevemos quase nada, e aí nós somos um povo sem memória. Se você olhar para outros países, outras instituições, fora do Brasil, qualquer coisinha que eles fazem está tudo escrito. E isso vai ficando para a posteridade. Então é mais difícil de esquecer, porque vai ter sempre alguém pesquisando e retomando esse tema e recordando essas situações. Na verdade, por que é que a gente não tem isso por escrito? Porque nós que participamos desse processo, continuamos na ativa, numa aceleração tão grande, tão constante, que a gente não consegue parar, fazer uma rodinha e fazer aquilo que fizeram os apóstolos para poder escrever os evangelhos. Recordar os acontecimentos do que aconteceu na vida de Jesus, do que aconteceu na vida deles, para botar por escrito, para deixar o testamento para as gerações que vieram depois, o que vem depois. Então, o que eu sei é que parece que a Rosana tem algumas anotações, a Ruth tem algumas anotações, mas o velho aqui não tem nada escrito de tudo isso que aconteceu, porque a nossa vida sempre foi... Nossa vida sempre foi? Isso. A nossa vida sempre foi de bombeiros. Nós não conseguimos parar porque todo dia explode alguma coisa. Ontem, nós tivemos resgate de trabalhadores imigrantes em oficina de costura. Hoje, teve mais resgate de trabalhadores em oficina de costuras. Nós estamos trabalhando com a questão da pandemia, com famílias e famílias ligando todo dia que estão com fome. E entre eu parar para escrever o que eu recordo e dar comida para quem está com o estômago vazio, eu não tenho opção. A minha opção é ajudar quem está com o estômago vazio. Se você for na doutora Ruth, eu sei que o escritório dela é o dia inteiro com ligações. O dia inteiro. É abuso sexual nas oficinas, é exploração, é agressão, é violência física, é violência doméstica, e assim as instituições quase que todas. E a gente não consegue parar para botar toda essa história no papel. Mas sim, Rodrigo, a gente já vem fazendo algum princípio de conversa de que a gente precisa colocar tudo isso no papel para a gente não perder essa história, o caminho traçado, as estratégias usadas para a gente alcançar os direitos que hoje os imigrantes têm, que não conhecem como é que foi sofrido alcançar esses direitos e não sabem valorizar esses direitos. Então, a gente precisa
colocar isso no papel e depois divulgar para que seja conhecido tudo o que não tínhamos, tudo o que foi feito para alcançar o que nós temos hoje. Perfeito, Roque. E principalmente de alguns de 10, 15 anos para cá, a pauta migratória tem aparecido com mais frequência na mídia, com qualidades que variam e tudo mais. Eu queria a sua opinião, Roque, sobre como você vê a cobertura da mídia nos últimos anos sobre a temática migratória, seja com um recorte mais específico no trabalho escravo, promoção do trabalho decente, tráfico de pessoas, quanto outros temas. Como é que você, a partir da sociedade civil, está vendo esse movimento da mídia acompanhando um pouco mais a temática da migração? Isso. Então, primeiro, sempre é importante se tratar o tema da migração na mídia. Sempre. Seja ele positivo, seja ele negativo. O problema é a visão que é dada por alguns meios da imprensa a esse tema. Então, por exemplo, nós temos veículos de comunicação que tratam o tema com a seriedade de vida, tratam o tema com a responsabilidade de vida e, ao mesmo tempo, com a visão que a instituição quer que seja tratado aquele tema. Então, nós temos gente que nos procura constantemente sobre o trabalho escravo. Mas a gente senta, a gente diz, essa é a visão da instituição, nós vamos ajudar a construir a matéria, mas nós queremos também que a visão seja acompanhada disso, disso e disso. Não queremos somente criar um rótulo em cima do imigrante, mas queremos mostrar as saídas que tem e queremos mostrar que, para além desse sofrimento, ele pode ter uma vida transformada com o apoio do poder público e das instituições da sociedade civil, né, com novas oportunidades. Por outro lado, nós temos imprensa que é muito seletiva no seu tema, nesse tema, na maneira de apresentar o tema e no que eles mostram por trás desse tema. Então, por exemplo, junto com a chegada dos haitianos que nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos uma média de 70 mil haitianos que vieram para o Brasil. Mas nós tivemos mais de 400 mil portugueses que vieram para o Brasil, porque também houve a crise na Europa, especialmente em Portugal. Alguém falou dos portugueses? Alguém mostrou tudo isso dos portugueses? Não, por quê? Porque são europeus, porque são brancos, porque podem ser melhor aceitos. Então, aí nós temos uma mídia que não mostra a realidade da migração. Mostra o que eles querem. Incrível que teve gente que postou da imprensa que os haitianos estavam vindo para o Brasil para poder votar numa determinada candidata para presidente do Brasil. A ignorância é tanta que eles levaram para o povo brasileiro uma grande mentira, porque imigrante não vota no Brasil. O imigrante não tem direito ao voto. Então, é isso que eu digo. A imprensa pode ser boa quando divulga o tema da migração com responsabilidade, com o povo migrante, com o povo refugiado, mas pode ser destrutiva quando pega uma corrente migratória, um grupo migratório, e o transforma em vilão de uma situação que eles nem sabem e que eles não têm condições de nem se pautar e nem responder a essa situação. Então, a mídia, muitas vezes, ela pode levantar a migração, ela pode mostrar o lado positivo da migração, mas ela pode destruir um povo inteiro que está migrando, buscando uma nova oportunidade de vida ou tentando, numa nova terra,
realizar o seu sonho ou matar a fome dos seus familiares nessa nova terra. Então, nem sempre a mídia dá o respeito e a responsabilidade de vida para esse tema dentro das suas matérias. Então, fica difícil para aqueles que estão chegando, que não entendem nem o nosso idioma ainda, entender o que está acontecendo diante dessas situações. Mas a gente, claro, pauta, mas uma vez o estrago feito por um meio de comunicação, é muito difícil a gente correr atrás para mostrar a verdade e a realidade. E isso eu tive que discutir com um cara que sempre cortou o que sobrou do meu cabelo, né? Que ele dizia isso: eu vi no tal veículo de comunicação que estão trazendo os haitianos aqui para votar na tal candidata. E eu perguntei para ele, sabe se o imigrante vota ou não? Não, mas eu sei que eles vieram para isso, porque está lá. Então, o tá lá, muitas vezes, parece ser mais verdade do que aquele que está trabalhando com as pessoas e dizendo o que é. Né? Então, isso destrói um processo migratório de um povo. Perfeito, Roque. Acho que resumiu bem a importância que a mídia tem e o quanto ela pode ser tanto benéfica quanto pode ser nociva, destrutiva. E o quanto as fake news, né, que estão cada vez mais em voga, são perigosas para a democracia, são perigosas para a sociedade em geral. Roque, vamos aproveitar agora para falar sobre a questão da pandemia, porque muitos trabalhos que o CAMI faz, né, tem essa questão do contato, de estar junto com a criança, com o migrante, seja por meio dos cursos, seja por meio dos atendimentos, as rodas de conversa. Então, eu queria entender, Roque, como é que o CAMI tem lidado com a questão da pandemia, com o isolamento social, dentro do possível e tal, que ferramentas o CAMI tem utilizado, seja para manter os cursos na medida do possível, seja para manter os atendimentos, como é que tem sido essa dinâmica? Muito bem. Então, Rodrigo, é importante você e todos aqueles que ainda não estão dormindo, participando com a gente. Tem muita gente online, viu? Vou te falar. É a segunda live com mais gente online que a gente já teve. Então, pessoal, por favor, mantenham-se bem acordadinhos aí, tá? Estamos indo quase para o final, segura mais um pouquinho aí. Então, primeiramente, a gente, quando ouviu falar da pandemia, nós, como instituição, pensamos, bom, a gente vai ter um programa de governo federal, estadual, municipal, que vai fazer com que o povo entenda a necessidade de permanecer em casa um mês e meio, a gente consegue controlar a pandemia e aí a gente já volta para os trabalhos normais da instituição. Mas o que acontece? Passada uma semana da pandemia, nós começamos a receber telefonemas e mais telefonemas de gente passando fome. Então, isso mostra a fragilidade do nosso povo no trabalho que está fazendo. Trabalhando na oficina de costura, ganhando aquela miséria, eles não conseguiram se manter mais de uma semana se alimentando. E aí, nós não tínhamos opção. Então, nós montamos um comitê de enfrentamento, de crise de enfrentamento à pandemia, que é o colegiado do CAMI. Então, começamos a nos reunir presencialmente, claro, tomando as devidas precauções, porque a gente também estava com medo. A gente também tem pessoas de risco nesse grupo. E a gente começou a se reunir e olhar as demandas que estavam aparecendo assim, tipo ondas do mar que não param quando está bem revolto. E aí nós descobrimos, primeiramente, uma chuva de pessoas precisando de apoio para documentação. Todo tipo de documentação. Então, nós criamos um número de atendimento para receber todas as demandas
sobre todos os tipos de documentação. E aí, com essa pessoa, uma equipe que ajudaria, seria os auxiliares dessa pessoa. Então, essa pessoa recebia, por exemplo, eu preciso saber como é que eu faço para me cadastrar para receber o auxílio emergencial. Então, ela pegava o número do contato e já passava para outra pessoa, atende essa pessoa e ajuda ela a preencher o formulário que é para o auxílio emergencial. Então, essa pessoa ajudava a fazer passo a passo. A outra pessoa era para dar entrada na documentação na Polícia Federal. Aí encaminhava para... E assim era o dia inteiro. E o telefone não parava. Essa equipe também ajudou as pessoas no começo a colocar em ordem os telefones das crianças nas escolas, atualizando os dados, porque as escolas aqui de São Paulo mandavam para as famílias um cartão do Vale Merenda para as crianças terem esse alimento em casa, que acabava servindo para a família. Mas como é que iam mandar para a família se o endereço não era atualizado? Então, outra parte desse grupo ajudava a atualizar os endereços das pessoas. Aí montamos a segunda equipe, que era para atender as listas das cestas básicas. Então, nós tínhamos assistente social, que recebia todos os telefonemas, e uma equipe inteira que ligava de volta, preenchia o cadastro de cada uma dessas pessoas, via qual o grau de emergência dessas pessoas, para colocar numa lista única, colocando para aqueles, primeiro, aqueles que não tinham o que comer, para aqueles que tinham comida para 2 dias, 3 dias, ou aqueles que tinham comida para 1 semana ainda. E aí, quando a gente começou a organizar isso, nós fomos chamados por 42 instituições e coletivos da comunidade boliviana e onde estava participando também a África do Coração, chamado Bolívia Solidária. Nos chamaram para ajudá-los a organizar o trabalho deles, porque eles estavam correndo para todo lado, juntando cesta aqui, entregando aí, mas não tinham controle de quem estava recebendo as cestas básicas. Então, eles nos pediram ajuda para, com os nossos técnicos, poder cadastrar todo mundo numa lista única, ver o grau de necessidade e de urgência de cada pessoa, e aí eles nos ajudarem, seja na campanha, na arrecadação e também na entrega. Então, aí nós juntamos a nossa parte da equipe com o grupo todo do Bolívia Solidária, montamos um grande mutirão, seja de arrecadação, seja de compra, de envio de projetos para inúmeras entidades que nos apoiaram prontamente para a gente poder começar a distribuição das cestas básicas para esse povo todo. E aí começamos, já desde o segundo, terceiro dia, fazer entregas. E aí nós íamos nas casas das pessoas fazer entrega. Só que nos estava exaurindo, nós estávamos nos matando, porque você tinha 500 pessoas para entregar e a gente conseguia entregar para 80, 90 no dia. E aí a gente via que o povo ia passar muita fome antes de receber a cesta. Mas aí acontecia coisas interessantes, tipo, na lista tinha também brasileiros que não tinham conseguido o auxílio emergencial e estavam passando fome. Aí você imagina, nós, com 3, 4 imigrantes, batendo na porta da casa de uma família brasileira e entregando como imigrantes cestas básicas para os brasileiros se alimentarem. O choque deles de ver que o imigrante não veio aqui roubar emprego, não veio fazer aquilo que eles pensavam que era tomar o lugar deles, mas nessa hora está se solidarizando e, mais do que isso, está matando a fome do próprio brasileiro. Então, quebrar o preconceito, romper com a xenofobia, com a discriminação. Aí mudamos a estratégia. Começamos a distribuir aqui no CAMI, com toda
a devida segurança. Então, 2, 3 vezes por semana, uma lista de 200, 300 famílias entregando as cestas básicas aqui no CAMI. Então, essa foi a equipe que mais trabalhou. Hoje eu posso dizer para você que nós entregamos cestas básicas, mais de 6.500 cestas já foram entregues. Além disso, foram para lá dos 4.500 kits de higiene e de limpeza entregues para as famílias. Porque a gente dizia, fica em casa. Como é que é ficar em casa sem comida? Fica em casa, não tem material de higiene e de limpeza. Então, muitos imigrantes morreram porque não tiveram acesso à comida, material de limpeza e de higiene, e não conseguiam pagar aluguel, começaram a produzir máscaras em suas casas, iam para a rua para vender, lá se contaminavam e não sobreviveram ao vírus. Então, nós tivemos muitos imigrantes que acabaram afetados, infectados pelo vírus e não sobreviveram. Inclusive, alunos nossos e multiplicadores nossos que eram fortes apoiadores dos imigrantes, que tiveram que ir trabalhar na rua, vender seu produto para poder manter a família e acabaram perdendo a vida nesse contato com o vírus. Aí tivemos outro desafio, além de coordenar o Bolívia Solidária, fazer todo esse trabalho, receber todas as listas, ligar para todo mundo, organizar toda a logística das entregas, retiradas, compras, distribuição. Além de fazer tudo isso, nós também tínhamos um aumento muito grande da violência doméstica nas oficinas de costuras. Porque você imagina, a oficina de costura já é um caldeirão. Seja pela exploração que vive, porque quase não consegue trabalho, sentem a exploração na pele, sentem o preconceito, a discriminação. E aí o que acontece? Sem trabalho, sem comer, todos em casa, um olhando para o outro, o estresse aumenta e aí aumenta a violência doméstica. Então, um outro número de telefone para assistência jurídica e o serviço social para poder acompanhar as demandas de violência doméstica e poder ajudar essas pessoas que passavam por esse tipo de violência. Durante a pandemia também não parou resgate de trabalho escravo, que também era acompanhado por esse mesmo número. Aí nós tivemos uma outra demanda, onde criamos uma outra equipe. Empresas queriam contratar oficinas de costuras para produzir EPIs, para a proteção dos trabalhadores das suas empresas, né? Os equipamentos para eles poderem utilizar no trabalho deles. Então, nós montamos uma equipe para cadastrar oficinas de costuras e fazíamos a ponte entre as oficinas e essas empresas para, assim, dar trabalho para essas oficinas de costuras, ao invés de dar uma cesta básica. O trabalho mantinha. A cesta básica era um paliativo. Então, é muito melhor dar trabalho, e era o que a gente priorizava, dar trabalho para essas oficinas de costuras, para elas poderem se manter e manter todos os funcionários. E, por fim, então, uma outra equipe, para você ter uma ideia, essa equipe, num único dia, cadastrou mais de 700 oficinas de costuras. Um único dia. Então, praticamente era geral as oficinas sem trabalho já na segunda semana da pandemia. E depois, então, tivemos que mudar também o método dos cursos do CAMI. Então, o CAMI foi uma das primeiras, ou a primeira instituição que já na primeira semana nós tínhamos começado os cursos, contratamos um serviço de uma plataforma online para poder manter os cursos que o CAMI estava oferecendo através dessa plataforma que, graças a Deus, foi copiado por inúmeras instituições depois, para eles também poder manter esses cursos funcionando dentro das suas instituições. Então, nós usamos o Zoom, mas nós contratamos, então, cabe até 100 pessoas dentro da plataforma, ou seja, 100 alunos dentro da plataforma que nós conseguimos alugar
para poder oferecer esse serviço para os imigrantes. Então, você imagina, ninguém era acostumado a fazer o que nós estamos fazendo agora aqui. Eu, você e todo esse público que está assistindo a gente. A gente usava a internet para quê? Para espiar um pouco a vida dos outros, para dar uma risada, para pesquisar um tema, né? Ou para fazer um trabalho de aula, os alunos, o pessoal, para se comunicar, para ver o que está saindo de fofoca por aí na mídia, mas não para beneficiar as pessoas. Agora, nós fomos obrigados a descobrir essas ferramentas, obrigados a usar esses caminhos para atingir as pessoas. Então, você imagina, 4 mil, 5 mil famílias que nós temos cadastrados, que recebia mensagem pelo WhatsApp, se comunicava pelo WhatsApp para receber as informações, nos passar informações, que a gente não tinha tudo isso de informações aqui no CAMI. No Face do CAMI, milhares e milhares de pessoas, nós tivemos um post que fizemos que foi lá 18 mil pessoas, 20 mil pessoas que foram ver informações a respeito do cadastramento para o auxílio emergencial, para a retirada de cestas básicas aqui no CAMI. Então, aquilo que era o foco da necessidade dos imigrantes, eles estavam correndo atrás para buscar informações. E assim foi que a gente descobriu muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, e nós, com o apoio dessas instituições e empresas, conseguimos ser a ponte com essa necessidade. Então, quem podia ajudar com quem precisava de ajuda. Então, eu sempre digo, nós sempre somos somente ponte entre quem precisa e quem pode ajudar. Uma coisa ficou muito clara, Roque, e parte do que você falou também apareceu na segunda live que o Migramundo fez, que foi especificamente sobre Bolívia Solidária. Uma coisa que ficou muito clara nessa pandemia é que ela deixou ainda mais evidente os extremos. Então, o extremo das desigualdades que a gente vive, o extremo de estar a uma situação que a gente não estava, de ter que se virar nos 30, nos 20, nos 5 segundos que restava, então lidar com ferramentas que a gente nunca tinha lidado, e também de fazer conversar instituições que às vezes nem conversavam entre si, né? Então, essas redes que acabaram surgindo um pouco de última hora pela necessidade, e também, recentemente, o CAMI também está integrando uma rede, né, de promoção do trabalho decente, se não me engano, junto com o CEDIC, com outras instituições. Queria que você falasse um pouquinho, Roque, sobre essas redes que se formaram a partir da pandemia, como é que estão essas redes, já com 6 meses que a pandemia está aí, produzindo efeitos sobre o mundo inteiro, e, claro, aqui no caso, na cidade de São Paulo. Isso, então, é importante falar das redes, porque o CAMI, na verdade, ele trabalha praticamente tudo em rede. Nós não somos começo e não somos fim de nada. Então, tudo o que nós fazemos é em rede. O combate ao trabalho escravo é em rede, com instituições, com o poder público e com as redes dos próprios imigrantes. O combate ao tráfico de pessoas, a violência doméstica, então a rede das rodas de conversa, as redes das visitas oficinas, as redes das outras instituições. E assim também foi que no ano passado, quer dizer, na verdade, começamos em 2017 para 2018, a rede em prol do trabalho decente, que é essa rede que você mencionou há pouco, onde estavam presentes mais ou menos 18 instituições, sindicatos, poder público, e nós criamos uma rede de promoção do trabalho decente. Só que nós tínhamos preparado tudo entre as instituições, que são o CEDIC, o CAMI, coordenado pelos Cefras, mais Repórter Brasil, e nós criamos 3 eixos. Um deles era para discutir uma casa de passagem para vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, que nós não temos
uma casa especializada para essas pessoas. Aí você imagina, resgata a pessoa e coloca num albergue junto com a população de rua. Como é que essa pessoa vai se sentir? Vai ser revitimizada. Então, não temos uma casa específica para acolher essas pessoas com qualificação e escuta qualificada para poder atender essas pessoas. Então, o eixo primeiro era para isso, para fazer uma audiência pública sobre esse tema, que é o trabalho escravo, o tráfico de pessoas e a necessidade de um abrigamento emergencial para essas pessoas. Um segundo eixo, que era a gente acolher emergencialmente em locais onde a gente podia ter essas pessoas abrigadas do trabalho escravo de uma maneira que a gente pudesse dar dignidade para elas e, em 7 dias, elas terem resolvido a rescisão delas, os direitos trabalhistas todos garantidos, documentação e encaminhamento para elas começarem a sua vida, ou encaminhamento para o setor público, onde a gente pudesse incluí-las dentro daquilo que é o programa público de acolhimento e recolocação delas no mercado de trabalho. E um terceiro eixo, que então era 3 territórios, onde a gente estaria fazendo sensibilização do serviço público naqueles territórios, mas também um trabalho de visitas às oficinas de costuras e reuniões de todos os atores envolvidos nesses bairros, com instituições, com imigrantes, com poder público, para entender o que era o trabalho escravo, essa situação de vulnerabilidade vivida nesses 3 territórios e como é que a gente podia juntos responder a esse crime que estava acontecendo dentro desses territórios. Então, como o poder público poderia, com uma escuta melhor qualificada, com treinamento, entender que aquela pessoa que foi lá está falando da exploração, está falando do trabalho escravo ou do tráfico de pessoas. Como a visita de oficina de costura pode despertar na pessoa o interesse para se regularizar, para ter os seus direitos, ter os seus acessos, suas garantias aqui. Como sensibilizar todos os atores do bairro que todo mundo trabalhando junto, o bairro inteiro ganha. Ninguém vai ser explorado e a gente melhora as condições de vida do bairro e melhora a qualidade dos serviços públicos do bairro. Então, esse era um pouco o trabalho que a gente criou em 17, 18 instituições e acabou sendo desenvolvido por essas 5 instituições. Mas na pandemia tivemos que mudar muita coisa. Então, o primeiro eixo, coordenado pelo CEDIC, já foi organizada uma primeira audiência pública sobre a questão da situação migratória e do refúgio aqui em São Paulo, no município de São Paulo, para desembocar numa segunda audiência, onde a gente vai tratar especificamente o tema de uma casa de passagem ou abrigamento de emergência com profissionais qualificados para atender o público resgatado do trabalho escravo. Um segundo eixo, que é o CAMI que coordena, que é relacionado ao abrigamento emergencial dessas pessoas. Então, nós temos um pessoal já qualificado desde muitos anos, que sabe como acolher, como tratar, como ouvir, como explicar o que está acontecendo, explicar o passo a passo, acompanhá-los em todos os lugares onde eles têm que ir. E um terceiro eixo, então, que é esse coordenado pela Repórter Brasil, onde o CAMI, o CEDIC, está envolvido nesse processo e também a gente é coordenado pelo Cefras. E aí eu vejo a Rejane também, que acabou de mandar uma mensagem aí. Então, nós temos parceria também com a prefeitura lá de Guarulhos. Estou vendo a Oriana, que a gente ajudou a desenvolver e criar a ideia da PAU, que é a presença da América Latina. Isso ainda quando a gente estava na Pastoral do Imigrante, porque a Pastoral do Migrante não podia ter CNPJ, porque era da igreja, da congregação. Então,
uma maneira de ajudar os imigrantes a lutar pelos seus direitos e conseguir quem apoiasse era através de criar uma instituição, e a gente criou a PAU como esse guarda-chuva para poder ajudar o pessoal. Então, é toda uma rede enorme que hoje nós temos, que está presente, que atua, que apoia, que trabalha junto aos imigrantes e refugiados. Na verdade, nós temos veículos de comunicação. Então, nós temos você como Migramundo, nós temos Bolívia Solidária, que tem lá dentro a Rede URO, que está trabalhando e ajudando as pessoas. Nós temos Bolívia Cultural, nós temos Planeta América Latina, nós temos tantos meios, a Rede Fox. Então, nós temos um monte de veículos de comunicação que também se envolveram nessa questão hoje de dizer juntos ganhamos ou juntos perdemos. Perdeu um imigrante, todos estamos perdendo. Se a gente, como agora, não sei se você sabe, Rodrigo, mas durante a pandemia, usou-se da pandemia para deportar muita gente. Então, só na Bolívia, na fronteira, até o mês de agosto, nós tivemos um repórter que em torno de 700 bolivianos foram devolvidos lá na fronteira. E muitos deles têm documento aqui do Brasil, são residentes permanentes que nos mandam recado dizendo o que eu faço. Eu tenho residência no Brasil, mas não posso voltar. Eu estou aqui na fronteira, não me deixa entrar. Estão dizendo que todo mundo tem Covid e a gente não pode entrar. Ou quem chegava no aeroporto, se não é de um país que a gente tem interesse, por exemplo, Estados Unidos, né, eram devolvidos em nome da pandemia. Então, você começa a delinear qual é a raça, qual é o povo você quer no seu país e usa da pandemia, usa do Covid-19 para mandar o povo de volta. Então, sim... Uma espécie de apartheid, né? Isso. De parte da migração. Então, sim, a pandemia gerou um apartheid. Escolhemos quem quer que entre e escolhemos quem não queremos que entre no nosso país. Roque, olha, já caminhando aqui para o final, tem mais uma pergunta que eu acho que é importantíssima de ser feita, olha especialmente no período que a gente vive, vai começar a viver eleição. Então, já agradecendo a todos que acompanharam essa live, a segunda live que teve mais compartilhamentos, mais visualizações até agora, só perder para a live do Bolívia Solidária, por incrível que pareça. Não, por incrível que pareça nada, a comunidade boliviana acompanhou em peso, foi lindo, assim, tem sido muito bacana todo o retorno do público hoje. Não teve perguntas e tudo mais, assim, mas eu acho que é um espaço para ser melhor desenvolvido e tudo mais, então agradeço a todo mundo que participou. A pergunta é a seguinte, Roque, a gente está em ano de eleição municipal, São Paulo, mesmo com todos os problemas, com ajustes a serem feitos ainda, é um exemplo por ter uma política municipal para a população imigrante, e sempre quando tem uma eleição, fica aquela questão, se essa política vai ter continuidade ou não. Então, eu sei que estão sendo coletadas já algumas assinaturas, tem uma iniciativa já buscando assinaturas para reforçar uma carta compromisso para os candidatos. Então, eu queria saber do Cami, Roque, como é que está o olhar para essa eleição, para essas articulações, visando a garantia desses direitos conquistados ao longo de tanto tempo. Então, como é que o Cami está enxergando esse período eleitoral? Se já tem alguma conversa com algum candidato, se já tem conversa com instituições, né, além dessa carta, para garantir esses direitos, para a gente poder encerrar a conversa aqui e deixar o pessoal dormir. Isso, então, política sempre é um tema que gera diferentes visões. Mas uma coisa nos une, entre todas as instituições que atuam com os imigrantes e com os próprios imigrantes também deveriam nos unir. Com os filhos dos imigrantes
que têm direito ao voto, porque os imigrantes não têm direito ao voto, mas os filhos que nasceram no Brasil ou aqueles que se naturalizaram imigrantes também têm direito ao voto. Tem um tema que sempre na política pode nos unir, que é quem são os candidatos que defendem os direitos dos imigrantes. Nós temos muitos candidatos, seja a vereador, seja ao executivo, que é candidato a prefeito. Então, nós temos ao legislativo municipal, que são os vereadores, e também ao executivo, que são os candidatos a prefeitos. O que nós precisamos entender, primeiramente, é nem tudo aquilo que o candidato promete vai poder cumprir, porque nem todos os partidos são afinados com o discurso do candidato. E o candidato vai ser obrigado a seguir aquilo que o partido diz ou rege sobre aquele tema. Então, nós temos um monte de partidos que, durante a campanha, falaram e falam: nós vamos defender os direitos dos imigrantes, dos refugiados, porque nós queremos abrir espaço para todo mundo, porque nós somos iguais. Mas na hora de votar, o partido diz: você vai votar contrário, porque é assim que nós decidimos. Por outro lado, nós temos partidos que já assumiram a opção de trabalhar em benefício de imigrantes e refugiados. Então, o que eu sugiro para os filhos de imigrantes e refugiados que estão aqui no país e que têm direito ao voto ou que terão direito ao voto daqui a 2 anos? Comece a discutir, comece a conversar. Não pense que a política não vai atingir você, o seu pai ou a sua mãe, porque uma decisão política pode manter seu pai e sua mãe aqui, ou pode devolver seu pai e sua mãe ao seu país de origem e você vai junto, porque seu pai e sua mãe não vão deixar você aqui. Não é para botar medo, é para a gente começar a discutir o tema e entender que uma decisão política nacional afeta o Estado e o município todos. Uma decisão estadual vai afetar todos os municípios e uma decisão municipal vai atingir todos os munícipes. Então, dessa vez, a eleição é para o município. Então, tem um monte de leis que a gente precisa fortalecer para defender os direitos dos imigrantes e dos refugiados. Por exemplo, agora, muitos imigrantes e refugiados não tiveram acesso ao auxílio emergencial. O município podia ter criado uma lei garantindo, a partir do município, uma ajuda para os munícipes que não tiveram acesso a esse auxílio emergencial. Eu tenho certeza que a maioria dos partidos votariam contra. Porque iriam dizer para que vamos ajudar os imigrantes. Então, é isso que eu digo. Na hora de a gente escolher o partido, escolher os candidatos, nós temos que olhar quem apoiaria o meu pai e a minha mãe como imigrantes. Quem apoia as leis que beneficiam os imigrantes. Quem são aqueles que, além do discurso, têm uma prática que sempre estiveram defendendo os direitos dos imigrantes, que a gente chama de direitos humanos dos imigrantes, ou não. Então, quem está a nosso favor vai estar recebendo o apoio dos imigrantes. Quem é contra os imigrantes, a gente precisa repensar como imigrantes e refugiados o discurso com os filhos que podem votar, para eles entender quem são os que realmente estão defendendo os direitos de cada um, para que todos tenham o direito aqui. Então, é um tema polêmico, sim, mas é bem claro para quem quiser entender. Quem apoia
os imigrantes, quem já vem apoiando os imigrantes, merece o apoio dos imigrantes. Quem não apoia, não apoiou, vai precisar mostrar trabalho, aproximação com as comunidades, para depois receber o apoio. Então, esse é um pouco o nosso caminho. Sim, apoiamos que seja encaminhado essa carta para todos os candidatos a prefeito, porque nós temos aí a Coordenadoria de Política para Migrantes, que, de uma maneira ou outra, perdeu força. Nós temos a Comtrai, que também perdeu pessoas, que está faltando investimento financeiro para poder fortalecer as ações. Nós temos o CRAI, que, na verdade, é o Centro de Referência à Assistência Social dos Imigrantes, que também precisa de fortalecimento financeiro para poder fazer o fortalecimento do atendimento aos imigrantes e refugiados. Ou seja, são políticas públicas que nós temos. Tem a Casa de Acolhida, que é em parceria com o Cefras. Então, precisa de recursos. E não retirar recursos das políticas dos imigrantes para só manter o nome ou manter um grupo funcionando. Precisa fortalecer. E é isso que a gente precisa que os candidatos assumam junto com essa carta. Nós vamos assinar a carta, nos responsabilizar e investir nesse tema, para que a gente tenha não cidadãos de segunda categoria, uns com direitos, outros com menos direitos, e sim todos com direitos iguais. Roque, sem palavras para agradecer o seu convite, ou ter aceitado o convite, de ter feito todo esse resgate histórico das lutas, de conquistas, desafios em relação à comunidade migrante aqui em São Paulo e também no Brasil. Agradeço a todos que acompanharam a live até agora e lembrando que essa live vai ficar salva no Facebook do Migramundo, para quem quiser acompanhar, rever depois. E outras lives serão marcadas. Já vou aproveitar para falar qual vai ser a próxima live. Não vai ser na próxima quinta-feira. A próxima live vai ser no sábado, dia 3 de outubro de 2020. Por que nesse dia? Porque nesse dia exatamente o Migramundo completa 8 anos de fundação. 8 anos do primeiro post que foi ao ar, quando ainda era um blog, hoje já é um site de notícias, né, sobre a temática da migração. Já fica o convite a todos que estão acompanhando, o convite a você também, Roque, a acompanhar essa live. Vai ser no dia 3 de outubro, provavelmente vai ser às 4 ou 5 da tarde, num sábado, um horário um pouquinho diferente, porque também a gente quer que pessoas que estão em outras localidades também possam acompanhar. O fuso, por exemplo, atrapalha um pouco para quem está, por exemplo, fora do Brasil, na Europa, na Ásia, por exemplo. Então, agradeço a todos que acompanharam. Fica já o convite. Roque, mais uma vez, obrigado por tudo. Prepare-se, porque vai ser acionado em outros momentos. Perfeito. A gente, quem sabe, poderia juntar algum dia, Rodrigo, esse pessoal que veio trabalhando lá de trás, né, brigando ainda com o Teles, que trabalhava lá em Brasília, para a gente, antes ainda do CEMIG nascer, a gente discutindo lá em Brasília os direitos trabalhistas dos imigrantes, as primeiras cartilhas feitas com a Secretaria Municipal do Trabalho, com os direitos dos imigrantes e refugiados, trabalhadores aqui em São Paulo. Então, resgatar um pouco isso e, quem sabe, a gente faz uma live dos, como é que a gente fala, os dinossauros da migração, para a gente conversar um pouco sobre esses temas. Mas, primeiramente, eu queria agradecer imensamente cada uma que esteve presente aqui nessa noite, prestigiando esse momento, participando. Eu sei que muita gente mandou perguntas aí, mandou participações. Eu e o Rodrigo aqui a gente não vê, só vimos algumas aí que apareceram, mas agradecer a todo mundo que esteve aí presente, os que aguentaram acordados, aqueles que tentaram ficar acordados também, dizer que vocês estão em casa, a maioria,
eu ainda estou no trabalho, porque na hora que eu fui sair hoje, teve conflito aqui na Cracolândia, houve explosões de bombas em toda a rua aqui do lado, com a polícia jogando bombas de lacrimogênico, e eu não tinha nem como sair aqui do lado de fora, porque a ardência da garganta, do nariz, dos olhos estava horrível. A Avenida Rio Branco aqui, lotada do pessoal da Cracolândia, e a polícia atrás jogando bombas atrás deles. Então, eu ainda estou no trabalho, nem saí do trabalho, não tomei banho, não jantei, mas é com muita alegria que eu estive aqui participando com vocês desse momento, porque eu sei que é um momento importante da história do Migramundo, da história do CAMI, da vida dessas pessoas que trabalham aqui no CAMI, que são da rede onde o CAMI também participa, das diversas redes, dos diversos municípios. O CAMI não está só em São Paulo, o CAMI participa de Carapicuíba, Guarulhos, está retornando para Itaquaquecetuba. Então, essas redes são para nós muito importantes, porque onde o CAMI não consegue chegar por conta, chega através do apoio de todas essas redes e das redes de comunicação. Então, te agradecer muito, Rodrigo. Você foi quem treinou a nossa equipe aqui para a gente entender melhor um sistema de comunicação, entender melhor como é que a gente trabalha o Face, como trabalha o WhatsApp, como trabalha todos os meios de comunicação que a gente tem aqui no CAMI, e nos ensinou a andar com as próprias pernas, e é isso que é importante do seu trabalho, nos mostrar o caminho, fortalecer nossas pernas, para a gente poder fazer o que a gente faz hoje, todo um trabalho voltado com a comunicação direta com os imigrantes. Então, agradecemos o convite, agradecemos a sua participação conosco, agradeço a todos que estão aí, que eu não posso ver, mas tenho certeza, estamos unidos aí, e quem sabe, depois que a gente tomar a vacina, vamos poder trocar os nossos abraços, que não pudemos fazer durante esses quase 6 meses e meio já, um pouquinho mais de 6 meses e meio, mas acompanhado, quem sabe, aí de um refrigerante ou um vinhozinho, para a gente poder também aquecer a alma. E diz que o vinho é a alegria do coração, isso está na Bíblia. Então, vamos alegrar o nosso coração algum dia com vinhozinho e partilhando todas as vitórias que a gente conseguiu, inclusive a vitória de sairmos vivos dessa situação e levarmos conosco muitas pessoas para a vitória também. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Obrigado, Rodrigo, que Deus abençoe. Obrigado, Roque. Muito obrigado, Roque, muito obrigado a todos, e já está o convite, até a próxima live, e continue acompanhando as postagens do Migramundo e do CAMI nas redes sociais e onde for mais possível. 3 de abraço, outubro, pessoal. 3 de outubro, que horas, Rodrigo? A confirmar se vai ser 4 ou 5 da tarde, mas já marquem na agenda. Então, esperamos todos aí. Um abraço a todos, corta meu microfone, senão eu continuo falando. Fica com Deus. Mais, gente. Tchau, tchau. Falou.